Agora vamos para a segunda parte da nossa aula, que é aprender a utilizar as ferramentas de desenho e as ferramentas modificadoras que estão aqui. Mas antes, vamos abrir aqui essa opção e mostrar barra de menus, que é essa barra aqui. Essas abas, elas têm várias opções, mas a barra de menu tem todas as opções que a gente precisa. Então, acostumem a ter ela sempre à mão. Quando eu repouso o mouse por alguns segundos em cima de uma determinada ferramenta, ele mostra as opções dessa ferramenta, do passo a passo da utilização das ferramentas e às vezes uma animação. Assim como as teclas de atalho, clicamos na ferramenta linha e vamos fazer linhas. Essa ferramenta faz segmentos de reta. Eu vou clicando, ele vai fazendo, ligando os pontos através de linhas retas. Terminei o comando, pressiono ESC, Enter ou barra de espaço. Quero voltar ao comando, pressiono Enter novamente ou barra de espaço, ele volta ao comando. Se eu pressionar mais uma vez, ele volta à última linha que eu estava fazendo, para eu continuar o desenho. E voltando aqui na ferramenta linha, observem sempre que está acompanhando o mouse a linha de comando, que a gente pode ativar ou desativar neste ícone aqui embaixo. É a mesma linha de comando que está aqui embaixo. Observa, né? Especificar o primeiro ponto, lá embaixo também. Ao passar o mouse sobre essas linhas que eu acabei de fazer, ele vai ressaltar essa linha. Se eu quiser selecionar essa linha, é só clicar em cima. Se eu quiser selecionar mais linhas, mais objetos, é só ir clicando, que automaticamente ele vai adicionando a seleção. Se eu quiser desselecionar o objeto, eu clico no Shift e ele desseleciona o objeto que eu clicar. Outra forma de selecionar é através da janela de seleção, tanto da direita para a esquerda, onde eu seleciono todos os objetos que estão dentro dessa área verde ou que interceptam esta linha. Quando eu passo sobre qualquer objeto, ele seleciona. ESC para desselecionar e da esquerda para a direita ele faz uma área de seleção azul, ressaltando todos os objetos que estão inteiramente dentro desta forma. A ferramenta polilinha é muito semelhante, só que diferente da linha, ele faz uma linha contínua, une todos os segmentos. E a ferramenta linha faz vários segmentos separados. A ferramenta polilinha, ela tem várias opções, observem aqui embaixo. E acompanhando o mouse, a gente tem especificar o próximo ponto ou. Observe que lá embaixo ele tem todas as opções e aqui em cima não, ele tem uma setinha para baixo. Se eu clicar na setinha para baixo, eu abro as mesmas opções que eu tenho aqui embaixo, que eu posso clicar ou navegar através da seta. Ou ainda, eu posso simplesmente digitar essas letras que são os atalhos para essas funções. Se eu quero arco, eu digito A ou clico diretamente em arco. A, Enter, ele já está fazendo os arcos. Eu já estou fazendo arcos aqui. Fechar, ele vai fechar fora. Agora a gente tem a ferramenta círculo, que faz círculos. Eu clico e arrasto. Barra de espaço, volta a ferramenta, clique e arrasto, clique e arrasto. Se eu clicar nessa seta para baixo, ele tem várias outras opções semelhantes às que eu tenho aqui clicando na seta para baixo. Tenho 3P, 2P, TTR. E se eu observar o ícone, eu consigo compreender essas várias opções. Se eu clicar em dois pontos, então eu quero daqui até aqui, ele faz um círculo entre esses dois pontos. Tangente, tangente, raio, tangente a essa linha e tangente a essa, com raio daqui até aqui. E tangente, tangente, tangente. Passe por essa linha, por essa e por essa. Ferramenta arco, 3 pontos, eu tenho um ponto aqui, outro aqui e fiz um arco. E é importante a gente entender essas várias opções. Olha só, início, centro e fim. O início do meu arco, lembrando que o arco é anti-horário, então ele faz do contrário do relógio. Então eu quero que um arco comece aqui, início, ponto central é aqui e onde eu quero terminar. Eu sempre tenho que entender isso daqui, ó, início, centro e o ângulo. Então, se eu tenho o início, ó, eu quero que ele inicie aqui, aqui é o centro, e o ângulo de,
Ó, 270, 180, eu quero de 100 graus. Tá? Início, ele iniciou aqui, o ponto central foi aqui e o raio. Clicando aqui nessa setinha de baixo, a gente tem várias outras opções. Esta daqui de SP-Line. O ponto que eu cliquei é o ponto de controle dessa linha. E se eu clicar nessa linha, eu tenho os pontos que passam pela linha. VC, com vértice de controle, que não passa pela linha, tá? Então observem o seguinte, eu clico no ponto, mas esse ponto é só de controle. Eu posso controlar a linha por esses pontos. Então tenho várias outras ferramentas que vocês podem explorar. As ferramentas de múltiplos pontos. Eu posso ir clicando, ele vai fazendo pontinhos. E olha só, esses pontinhos aqui são pontos mesmo, né? E eu posso alterar a visualização deles. Eu posso formatar o estilo de ponto. Eu posso mudar a aparência para facilitar a visualização. Então se eu criar mais pontos aqui, ó, ele vai criar daquela forma que eu acabei de configurar, para facilitar a visualização, porque se ele tiver como ponto, às vezes ele some e a gente não enxerga direito. Agora a gente vai utilizar a ferramenta retângulo, então eu clico num ponto, digito a medida ou simplesmente eu desenho. Observem que quando eu aproximo de uma determinada forma, ele apresenta uns pontinhos verdes, que são os pontos notáveis ou os naps, né, que a gente tem aqui. São esses pontos notáveis. Se eu desativar, ele não mostra o ponto final, que eu vou colocar aqui extremidade. Então eu controlo esses pontos, o centro do círculo aqui, ou o quadrante. Então se eu clicar aqui em quadrante, então esses pontos são pontos que facilitam o nosso desenho. Eu tenho a ferramenta polígono, observem sempre a linha de comando aqui embaixo ou acompanhando o mouse. Ele tem um polígono de 4 lados, ou seja, um quadrado, mas eu quero um de 5 lados. Digito 5, pressiono Enter e ele pede para especificar o ponto central, né? Centro do polígono. Quero aqui. E aí ele me pergunta se eu quero inscrito ou circunscrito. Vou colocar inscrito e fiz o polígono. Quer dizer inscrito ou circunscrito? É dentro ou fora do círculo. Um círculo de 200. E agora eu vou fazer um polígono dentro desse círculo. 5 lados, pressiono Enter. Especificar o centro, olha só, se eu passar no contorno do círculo, ele mostra o centro e eu vou colocar ele inscrito. E observe que ele está dentro do círculo. Agora eu vou fazer o outro. Quantos lados? 5. Pressiono Enter para confirmar. Eu quero a partir do centro dele é aqui e vou colocar circunscrito. E da mesma forma, olha só, ele pegou o centro da aresta, ou seja, ele está para fora e o círculo está dentro dele. A gente tem a ferramenta que elipse. É bem simples, eu tenho um ponto e outro e faço uma elipse, então não tem muito segredo da ferramenta elipse. E aí a gente tem várias outras. Essa ferramenta aqui, ó, linha de construção, é uma ferramenta bem interessante, que é uma linha guia. A gente cria várias linhas, é uma linha infinita. Esse daqui é um raio, então ela funciona como uma linha de construção, mas ela tem um ponto inicial para a gente definir o raio. E aí, a partir disso, ela se torna infinita. Agora, a gente vai para as ferramentas modificadoras. Tem várias aqui, depois vocês podem estar testando. Diferente das ferramentas de desenho, onde você já insere ponto inicial, aqui a gente tem que selecionar o objeto. Então, clico no objeto que eu quero, ou nos vários objetos que eu quero, mover, e aí eu tenho que confirmar. E eu pressiono Enter para confirmar a movimentação e clico em qualquer ponto ou num canto qualquer e movimento. Girar é a mesma coisa, sempre então ele vai pedir quais são os objetos que você vai selecionar e ele pede um ponto. Qual é o especificar um ponto de base? Eu quero rotacionar a partir daqui, olha só. É o ponto onde eu quero girar. Volto na ferramenta, ó, se eu quero girar de outro ponto, eu quero girar a partir do centro, desse centro aqui, ó. A ferramenta aparar, essa ferramenta é uma das ferramentas que a gente mais utiliza. Então, se eu quero aparar, cliquei, ele pede para selecionar os objetos. Qual objeto que corta? Eu quero essa linha e essa linha aqui que vão cortar. Elas são as referências. Pressiono Enter para confirmar e todo o restante.
Então elas são as referências que vão cortar o restante. Se eu clicar aqui, cortou. Se eu clicar aqui, ó, ele não corta, que não está passando, mas essa aqui está cruzando, corta. Ela mesmo corta, uma corta a outra. Olha só, vai cortar esse pedaço. Então eu seleciono sempre o objeto que vai ser a referência, é o objeto que vai cortar. E eu quero que esse círculo corte o restante. Pressiono Enter para confirmar e eu posso selecionar aqui ou fazer uma seleção e tudo, ele vai cortar todas as linhas. Pode ser tanto dentro como fora, mas como aqui eu já cortei, ele não corta. Se a gente observar na linha de comando, ele tem entre o sinal de maior e menor, ele tem selecionar todos. Isso significa que eu posso pressionar Enter e todos os objetos vão ser referência de corte ou vão poder cortar. Se eu passar aqui ou ali, tanto faz, eu não tenho mais um objeto que corta o outro, eu tenho todos os objetos cortando todos. Os objetos que eles não interceptam, eles não cortam, tá? Olha só, desse ponto até esse corta, aqui corta, todos eles cortam. Dentro dessa opção a gente tem o estender, que é a mesma coisa, selecionar objetos de referência ou todos. Se eu pressionar Enter, eu estou selecionando todos, então todos eles cortem. Olha, se eu coloco para essa ponta, ele vai estender para baixo. Se eu na ponta de cima, para cima. Se eu vou clicando nele, ele vai estendendo. Olha só, cliquei na outra ponta, ele vai estendendo até os outros. A ferramenta borracha, que é apagar, ele vai simplesmente apagar a linha inteira. Ferramenta copiar, ele vai pedir, eu vou selecionar o que eu quero copiar, pressiono Enter e faço uma cópia em qualquer lugar. A ferramenta espelhar, seleciono o objeto que eu quero espelhar, pressiono Enter e posso fazer uma linha. Se eu quero uma linha vertical, eu posso pressionar Shift, olha só, Shift vai travar o modo orto temporariamente. Quando eu estiver pressionado Shift, ele trava o modo orto, tá? Então ele fez uma linha horizontal e fez a cópia. E no final ele pergunta se eu quero excluir o objeto de origem, o objeto inicial, ficar só com a cópia. Não, quero os dois. Aqui também, na opção copiar, se a gente pegar um determinado objeto, o deslocamento, ou modo, ou múltiplo. Se eu clicar em múltiplo, eu vou sempre ter várias cópias onde eu quiser colocar. Eu vou clicando e fazendo várias cópias. Do lado a gente tem então a ferramenta concordância, ele vai fazer um marco. E o raio, vou definir o raio. Como aqui a gente está com as medidas muito grandes, eu vou definir como 50. Clico numa parte e na outra ele faz um arco. Se eu clicar aqui embaixo, eu tenho chanfro, selecionar a primeira linha, ou as opções que eu tenho aqui, ou na seta para baixo. Eu quero fazer o quê? Eu quero definir a distância. Especificar a distância primeiro, eu vou colocar 30 e a segunda eu vou colocar 50. Então, olha só, a primeira linha é essa aqui, a segunda linha é essa. Aqui foi 30 e aqui foi 50. Eu posso definir o ângulo. Qual é o ângulo? Vamos colocar aqui o ângulo de 30 graus. Então, selecionar a primeira linha e a segunda linha. Olha ali, ele já fez o ângulo de 30 graus. E aqui, mesclar curvas. Vamos parar um pouquinho. Cria um spline tangente ou suave entre a extremidade de duas curvas abertas. Essa curva com esta curva e ele emendou. Ele criou uma linha, não soldou, tá? Clico em esticar e vou selecionar essas duas partes aqui. Observem o seguinte, que somente os vértices selecionados é que vão sofrer essa alteração. Então pressiono Enter, somente aquela área que eu selecionei com os vértices que eu selecionei que vão sofrer as alterações. Agora eu vou iniciar um novo desenho onde eu vou trabalhar com medidas. Então vamos à ferramenta linha, fazer uma linha para a esquerda 10 e para cima 20. Mas ele ficou tão pequeno que eu preciso aproximar o zoom ou clicar aqui no zoom total e aqui eu tenho 10 e 20. Agora eu preciso de um círculo de raio 5. O retângulo funciona da mesma forma. O retângulo eu tenho um ponto aqui e o segundo ponto.
retângulo de novo, eu quero 5 por 2, 5,2. Eu quero 5,5 por 2. Então, 5,5,2. A vírgula separa os eixos x, y e z. E agora, algumas dicas para essas ferramentas. Se eu desligar o modo ortogonal, observem que ele me dá sempre o ângulo e o tamanho da linha na minha tela. Aqui está 30 e 60, mas não está ativo, né? Olha só. Eu tenho aqui o ângulo, mas ele não trava em nenhum momento. Se eu clicar, deixar azulzinho, ele está de 30 em 30. Então, 30 graus ele travou, 30, 60 ele travou, 90 ele travou. E eu posso ter vários outros ângulos. Eu quero de 10 em 10. Ó, 0, 10 graus, 30, 50, de 10 em 10. Eu quero uma linha diagonal, 5,10. Olha só, 5 até aqui, daqui, aqui 5 e subiu 10. Então, fiz uma linha. Aqui eu quero fazer a mesma coisa para baixo. Então, vou digitar x5, menos 10. Por que menos 10? Porque é para baixo. A partir desse ponto aqui, para baixo, ele é negativo. Então, daqui para baixo é negativo. Daqui para cá é positivo. Daqui para trás é negativo. Daqui para baixo é negativo. Para baixo, 10. E se eu fizer para a esquerda menos 10, ele vai para o outro lado. Por quê? Ele está invertendo a posição. Se eu estou para baixo e pressiono menos 10, ele vai para cima. O valor negativo inverte a posição. Se eu quero uma linha aqui de 10 metros, uma linha diagonal, como que eu faço? Eu posso clicar aqui e estabelecer os ângulos, né, de 30 graus. Ó. Chegou no 30, eu digito 10. 30 aqui eu posso digitar 20. Ó, uma linha. E eu quero um ângulo qualquer, não quero usar esse daqui, eu quero definir um ângulo. É simples, eu vou definir 10 maior que 30 graus. Eu quero 10 maior que, aqui ele é do contrário, lembrando que eu estou 30 graus de 360 menos 30, 330. Maior que 330, porque ele desceu. Esse aqui é o ponto inicial, ele vai dar um giro aqui para descer. Então tem que entender isso. Ou, da mesma forma, ele é negativo. Olha só. 10 maior que 30 graus. Para baixo. 10 maior que menos 30 graus. Ele inverteu a posição da rotação. Eu estou explicando isso para que vocês consigam fazer os exercícios. Uma ferramenta também bastante importante. Eu quero fazer um círculo aqui em cima dessa ponta aqui. Eu posso simplesmente pegar uma linha, eu quero um círculo a 10 aqui, ó. Ele tem raio 5, ele está 10 aqui em cima. Eu venho, faço, clico aqui, coloco raio 5. Agora observem a mesma coisa. Círculo, agora eu pressiono Shift Enter e digito D. A partir de. A partir de onde? Daqui subo 10 e faço raio 5. Então, quando eu clico, eu estou desenhando e o ponto inicial eu vou ainda definir, eu posso utilizar essas várias opções aqui. Quero usar ponto do meio, ó. Aqui, ponto do meio, 5. Círculo, observem que eu posso desativar e mesmo assim, ó, ponto do meio. Ele só vai pegar os pontos do meio. Ele não vai pegar mais nenhuma referência. Se eu clicar de novo, eu quero pegar o quadrante, olha só vai me mostrar os quadrantes. Olha só, aqui, aqui ou aqui. Ó, vou ativar, ele já está com o endpoint ligado, a extremidade. A partir daqui eu só simplesmente posso arrastar também, olha só. Funciona igual, ó. Vou colocar 10 aqui e fiz. Ou seja, o meio daqui até aqui tem 10, olha só que legal. Então eu consigo fazer com medidas e com ângulo, eu posso fazer algo a partir de um determinado ponto de referência e
Agora, se a gente olhar os outros exercícios, a gente consegue fazer basicamente os vários exercícios. Vou colocar 7 para não ficar igual. Eu vou colocar nesse ponto, ele é inscrito ou circunscrito, faço isso. Mas não é isso, professor. Eu quero 7 lados, enter. Especificar o ponto polígono? Não, não é o ponto, eu quero aresta. Ó. Setinha para baixo, quero aresta. Especificar a primeira extremidade da aresta. Eu quero uma aresta daqui, posso travar aqui o modo Word, que é o F8, e eu quero de 5. Outro exercício, eu tenho os ângulos que eu acabei de explicar para vocês. Esse daqui dá para fazer com um modo, vocês vão ter que ver como funciona, olha só. Esse daqui eu não tenho ângulo, então eu tenho que desenhar primeiro isso e fechar. E ele tem que fechar com 100. Esse daqui eu uso a ferramenta copiar, faço várias cópias, é bem simples. Aqui, concordância. É só a gente pensar que a gente consegue definir corretamente e fazer todos os desenhos. Aqui, esse daqui, eu vou fazer uma cópia rotacionando, tá? Igual aqui. Esse daqui é um pouco mais complexo de fazer, que às vezes não dá certo. E os outros são bem simples, tá? Então espero que vocês consigam fazer todos esses exercícios. Então, bom exercício para vocês. E na próxima aula a gente vai ter outros recursos que a gente vai explorar. Boa semana, boa aula, bom exercício.